Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Acontece no Centro Espírita. Esta feita, o primeiro do ano, logo no primeiro dia do ano. Boa noite, Regina. Olá. É assim, não é? Boa noite, é verdade. Bem-vindos a 2020. Cá estamos nós para um ano que esperamos possa vir a ser de muitas alegrias, de muitas conquistas. São esses os votos, os nossos votos para 2020, para todos em geral, sem de alguma forma esquecer ninguém. Ora, 2020 traz-nos um primeiro tema no Acontece no Centro Espírita, quartas-feiras, 9 horas da noite, esqueci-me de dizer isso. Vai continuar a acontecer todas as quartas-feiras e, portanto, traz-nos um tema muito atual. Numa altura em que se fala tanto de alterações climáticas, realizou-se há dias a Cimeira do Clima, a COP25 em Madrid, sobre o tema qual o futuro da Terra. Será que o clima vai influenciar as transformações que se aguardam do progresso moral, esta fase de alteração que tantos falam, principalmente os nossos espíritas, de passagem da Terra para um mundo de regeneração? Ora, Regina, o secretário de Estado das Nações Unidas declarou que a humanidade está em guerra com o planeta. Primeira questão, será que é mesmo assim? Uns afirmam que tudo tem sido feito para conter as alterações que provoquem os degelos e outras mudanças que possam prejudicar a vida na Terra. Outros que nada é feito e que em 2025 cidades podem desaparecer com o degelo, com o aumento do nível do mar. 2050, não é? Olha, 2050, desculpa, olha, sim, não 2050. Faz mal. Seja como for. É que depois da passagem do ano, esta gente às vezes come aqui uns anitos, mas pronto, olha, relativamente à doutrina. Sim, pronto, hoje trazemos este tema por sugestão de um dos telespectadores. Até muito obrigado por lembrar. Havia uma grande polémica nas redes sociais, não é? Porque muitas pessoas têm publicado vídeos da Greta, da sueca, da jovem, que Exato. tem sido, bastante incisiva e levantado várias vezes esta questão. Há quem discorde, há quem seja a favor de certos métodos utilizados de pressão sobre os governos da Terra. Acontece que realmente achamos que seria interessante e, como sugeriram, falarmos aqui um pouco como é que o Espiritismo encara estas questões do clima, não é? E das alterações climáticas, e fomos também investigar e saber o que é que tem sido feito, o que é que não tem sido feito sobre isto, porque realmente há, de um lado, biólogos e pessoas ligadas, cientistas ligadas às questões do ambiente, e há depois outros também cientistas a dizer que não, já muito é feito, já tem sido feito, não é nada disso que se diz, o planeta não vai perecer assim de forma abrupta, e pronto, e andamos nisto. E é engraçado que fui verificar, do ponto de vista estatístico, em Portugal, o que é que tem acontecido. Será que realmente os nossos governos têm feito alguma coisa para diminuir, por exemplo, a produção, ou melhor, que têm feito de investimento no ambiente, na biodiversidade? E realmente sim, têm feito. Ou seja, vendo as estatísticas só em Portugal, não é? Limitámos só a Portugal, em 2003, de 2003 até 2018, mais que duplicou o investimento feito exato. pelos municípios do ponto de vista de preservação do ambiente. Por outro lado, e foi algo que me espantou, ao verificar do ponto de vista da estatística a nossa produção de monóxido de carbono, diminuiu para menos de metade. Ou seja, nós próprios, habitantes, não é, do planeta, temos mais cuidado, porque afinal não é assim um cenário tão mau quanto se imaginava. Ou seja, Portugal, estamos mais contidos. Estamos Exatamente. a falar de Portugal, não é? Até porque o degelo mantém-se, não é? Sim. E esse alerta é dado... Sim, em 1972, não é? Foi quando surgiu o grande alerta mundial, em que todos se reuniram, e a partir daí foram feitas várias cimeiras, vários acordos, em que os países realmente acordaram em
começar a deixar de usar determinados combustíveis, começaram a preocupar-se mais com a reciclagem e com a divulgação do ponto de vista de educação ambiental, não é? Aumentar, digamos assim, todas essas formas de intervenção junto da sociedade, das crianças, dos jovens, educando-os para a preservação da natureza, para a reciclagem, etc, etc. Portanto, há uma preocupação generalizada, é verdade, mas nem tudo é assim tão mau. Portanto, teremos que dar razão àqueles que dizem que alguma coisa é feita, porque é feito. Temos que dizer, tem sido feito. Aliás, repara, ainda recentemente vimos na aldeia onde a gente vive, exato, que foram lá colocados já os ecopontos. Algo inimaginável há 10 anos atrás. Uma aldeia aldeias pequeninas. Não é só um. Curiosamente, portanto, ninguém pode dizer assim, eu não posso reciclar o lixo porque fica muito longe ou não temos lá local. Não, agora já não há desculpa, não é? Ora, vamos lá falar sobre o que é que a doutrina diz relativamente a isto. Há algum alerta, ou tem existido algum alerta por parte dos espíritos, no sentido de realmente estarmos atentos a este tipo de Olha, eu situações? Trazemos aqui 2 livros hoje que recomendamos. Este é do Carlos Orlando Villarraga, Espiritismo e Desenvolvimento Sustentável. Este livrinho, já vamos falar aqui à frente um bocadinho mais sobre ele, é extremamente interessante, fala sobre os temas que nos traz aqui hoje e, sobretudo, tem aqui, no final do livro, algumas ações, aquilo que nós podemos fazer, questões fundamentais, a nossa intervenção no Centro Espírita, de forma a promover este desenvolvimento sustentável. E temos também aqui outro do André Trigueiro, que é jornalista, da Globo, da TV Globo, e ele também é professor do ambiente e tem este livro Espiritismo e Ecologia. À época, quando o André Trigueiro esteve a escrever este livro, teve grande dificuldade de encontrar palestras, trabalhos, livros sobre o tema do ambiente ligado ao espiritismo. E o que é verdade, normalmente nós não ouvimos palestras sobre este tema, não é? E realmente temos aqui vários conceitos e, mais uma vez, vai buscar, tanto neste livro como no outro do Carlos Orlando, vão buscar algumas informações contidas no Livro dos Espíritos relativamente ao ambiente, ou seja, ao nosso planeta e à forma como nós fazemos parte do planeta e como nos devemos preocupar com o nosso planeta. Exatamente, aliás, até porque é a nossa morada e, portanto, enquanto nossa morada, enquanto encarnados ou reencarnados, naturalmente teremos de tomar muito bem conta do planeta. Olha, porque falaste no Livro dos Espíritos, no capítulo 5, temos algumas considerações sobre a lei da conservação. À pergunta 705, respondem os espíritos que a Terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se. Aliás, de alguma forma, está explícito e implícito, sempre foi assim, para nós nunca chega, nunca é suficiente. E se ela não supre todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que se destina ao necessário. Mas no capítulo 6º do livro também dos Espíritos é dedicado à lei da destruição, onde os Espíritos nos dizem que é necessário que tudo se destrua para renascer e regenerar, porque isso que chamais de destruição não é mais que a transformação cujo objetivo é o melhoramento dos seres vivos. Ou seja, se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, porque é que a natureza nos oferece os meios de preservação e conservação? O Livro dos Espíritos tem, no 3º livro, não é? É dedicado às leis morais. E lei da adoração, lei do trabalho, e
lá está, a lei da conservação e a lei da destruição. E isto leva-nos a pensar, porquê a destruição, não é? Nós temos que distinguir o que são a destruição provocada, por exemplo, pelas ações da natureza, que são chamadas a destruição natural, e temos depois a destruição provocada pelo homem, não é? Exatamente. Então, os espíritos ao que se referem aqui nesta pergunta, na resposta a esta pergunta, é relativamente à destruição natural. Porquê estes flagelos? Não é? Às vezes é um vulcão, é um tsunami, não é? É um furacão, morre tanta gente. Porquê que Deus permite estas coisas? Portanto, isto é permitido para quê? Para desenvolver a nossa inteligência e, ao mesmo tempo, também para que haja uma renovação. Às vezes, renovação do próprio ambiente, das próprias regiões onde estamos. É preciso isso para que surja a vida de outra forma diferente. Claro. E depois, relativamente, e tentando responder à pergunta, mas ao mesmo tempo dá-nos meios para conservar, não é? Ou seja, nós temos meios para superar tudo isso. Já reparaste, quando estamos naquela situação em que estamos perante um furacão, não podemos fazer nada. Ou seja, nós aí vamos verificar como somos fracos. Às vezes o homem tem aquela mania que quer ser omnipotente, que é poderoso, pode controlar um terremoto, pode saber quando ele acontece para poder fazer isto e aquilo. E nem sempre é possível termos acesso a essa situação de controle, não é? Não é possível para aprendermos a dominar o nosso orgulho de realmente queremos ser melhor que o próprio Deus, ou conseguirmos dominar as forças da natureza. É óbvio, com a evolução, à medida que vamos evoluindo e lendo um pouco mais relativamente nas respostas dadas pelos espíritos a estas questões, nós vamos deixar de precisar de passar por estes tipos de flagelos naturais, de destruições naturais. Nós vamos passar a deixar de os ter, porque também, com o tempo e à medida que vamos evoluindo espiritualmente, nós próprios podemos colaborar na ordem da natureza. Exato. Pois é algo que é preciso não esquecer. E esta questão é muito importante para nós espíritas. Nós começamos as nossas vidas aqui, neste planeta. Nós fazemos parte deste planeta. Nós temos que sentir isto como se fosse a nossa casa, o nosso lar. E isso é o base, é por aí que deve começar. Ou seja, enquanto espíritas, temos de tomar consciência que nós aqui começamos, nós por aqui estamos e por aqui permaneceremos mais tempo. Então é como nós gostamos de ter a nossa casinha, não há aquelas pessoas que têm os seus lares muito organizados, sempre Exatamente. limpos, cuidados. E há as outras que aquilo é uma rebaldaria, não é? Não conseguem gerir o seu lar. É tal e qual o planeta. Enquanto não conseguimos ter este método, organização, respeito pelos bens que nos são concedidos, não vamos conseguir realmente manter as coisas em bom estado, não é? Claro. Aliás, se repararmos, nós temos 3 casas. O espírito tem 3 casas materiais. O planeta, o corpo e a casa onde habitamos. Como é óbvio. Sim, de certa forma, sim, e teremos é que, de alguma forma, mantê-los sempre algum equilíbrio, obviamente, bem conservados. Olha, há pouco falavas na questão dos... Estávamos a falar na questão do que acontece com a distribuição natural que acontece no nosso planeta, que não é provocada por nós, portanto, mas essa não será, coloco-te essa questão, não será também, de alguma forma, por contribuição da nossa parte, por maus pensamentos, pela forma como agimos, como gerimos as coisas, como nos damos bem ou mal com os outros, não terá também influência nossa a distribuição natural do nosso planeta? Quer dizer, não é só provocada no sentido de se poder regenerar, de poder voltar a reaparecer, a ser reconstruído, mas... Refere-te à ação voluntária do homem em destruir. Mesmo em termos de pensamento, não só no aspecto material. Porque nós podemos pegar fogo a uma floresta e queimamos a floresta, desaparece. Não é? Podemos atirar uma bomba e destruímos tudo e mais alguma coisa. Não só os seres vivos, que de uma forma geral é quase tudo, exceto o que é materialmente construído por nós. Mas também o nosso pensamento, no nosso dia-a-dia, o nosso comportamento,
não é? Enquanto pessoas, não poderá inclusivamente ajudar a que esses processos naturais de destruição sejam feitos. Eu digo isto porquê? Porque se nós estivéssemos num mundo, se calhar, de regeneração já, talvez isso não acontecesse com tanta frequência. Não, nós também ajudamos a movimentar estas coisas, este tipo de destruição. Sim, o básico é isto. O homem que pega fogo a uma árvore é ignorante a ponto de não perceber que sem a árvore que dá oxigênio é o mesmo que ele se enfiar numa caixa e morrer asfixiado. Ou seja, ele não tem consciência disso. Também não tem consciência que sem a árvore também não tem madeira para ter uma casa e então poder sobreviver ao frio, poder sobreviver à chuva. Portanto, isto é inconsciência e é ignorância. Claro. A partir do momento em que o homem percebe realmente que o que nós temos e que nos é dado, não é? E que nos foi dado ao nascermos neste planeta, é uma riqueza que nós temos que conservar. Porquê? Porque está em causa a nossa sobrevivência. Agora, tudo tem a ver com a visão que o Espiritismo vai trazer e traz, que é a lei da imortalidade. Exato. Ou seja, quando nós pensamos que realmente somos imortais, que vivemos vidas sucessivas, não é? Até chegar a uma evolução espiritual, nós, quando percebermos e tivermos consciência disso, vamos dizer assim, então eu vou destruir o meu planeta, como é que vai ser na próxima vida? Vou viver numa caverna? Não queremos viver numa caverna. É óbvio que não. Nós queremos ir para um planeta onde a temperatura seja amena, onde possamos realmente viver com tranquilidade, onde podemos viver cómodos, onde possamos cultivar uma seara de trigo, colher, fazer o nosso pão, não é? Exatamente. Portanto, esta questão é muito importante e isso o Espiritismo nos oferece, sem dúvida, que são as questões fundamentais da nossa existência. Porquê é que o homem ainda destrói tanto, ainda causa... É óbvio que há muita gente que diz assim, mas nós precisamos de combustível para conduzir carros, porque precisamos nos deslocar, nós precisamos do avião, nós precisamos, não é? Mas isso já são as matérias que nos são fornecidas ou que estão à nossa disposição para podermos usar nesse sentido, mas não no sentido de destruir. Sem excesso, sem exatamente. abuso. Porque é assim, nós temos terrenos para cultivar. Qual foi o problema? O problema é, do ponto de vista económico, em vez de se cultivar um terreno onde se podia colher alimentação para 100 pessoas, que são aquelas que vão sofrer daquilo, quer-se colher para 100.000 para poder vender e gerando assim riqueza para aquele que investe, não é, nessa produção. Ora, esta questão do gerar riqueza, o que é que fez? Abusa-se demasiado dos próprios terrenos cultiváveis, não é? Tira-se de lá em excesso para depois destruir, porque nem sequer se oferece àqueles que passam fome. Como não se vende, destrói-se, não é? Portanto, isto é o chamado excesso daquilo que nós temos, que podemos colher benefícios de forma equilibrada, porque quando falamos de desenvolvimento sustentável, falamos de equilíbrio. E o Espiritismo vem-nos falar, através dessas leis, das leis morais, das próprias leis da natureza, porque nós vemos, por exemplo, na cadeia alimentar, que uns se alimentam de outros, não é? Há aqui destruição natural quando nós ainda comemos animais, os próprios animais alimentam-se de outros animais, e quando de repente desaparece algum animal da cadeia alimentar, isto, por sua vez, vai chegar a nós e vai-nos alterar todo o nosso sistema, não é? Tudo está em equilíbrio, todos nós estamos unidos, a natureza está connosco, nós estamos com a natureza. Não é? Não podemos esquecer isso, não podemos esquecer dos ecossistemas e da forma como nós estamos unidos, não é, ao planeta. E por exemplo, relativamente à educação... Nós fazemos parte do planeta. Relativamente à educação, por exemplo, que é feita nas escolas em que existem áreas das ciências da natureza, onde se fala da reciclagem, onde se fala em biologia, também destas questões, em geografia, eventualmente, em ecologia, quem escolhe isso como opção.
às vezes não é suficiente, porque vê-se que se fala de um ponto de vista muito teórico, não é? E como também a própria educação ainda é muito materialista, não é dado a ver com longevidade. Portanto, a nossa ação vai se repercutir mais além, e normalmente isto é só dado como quem diz, para a futura geração. Só que o Espiritismo vem dizer, qual é a futura geração? Somos nós. Claro. A futura geração faremos somos sempre nós. parte, seja 2 ou 3 gerações a seguir, iremos fazer isso. Isso faz toda a diferença. Exatamente. Sem Aliás, dúvida. nós de alguma forma temos que preparar o caminho para nós próprios. Para os outros, mas, aliás, para todos nós. Sim, todos sim. os que estamos, de alguma forma, aqui reencarnados. Olha, há pouco falavas realmente neste pensamento consumista e materialista no sentido do lucro. Eu penso que acontece assim em quase todos os países. E eu soube, de uma forma mais direta, quando passei quando tive experiência fora de Portugal, e estive cerca de 3 anos, perto de 3 anos, a trabalhar em Inglaterra, que realmente eles têm uma forma muito, lá está, virada para o lucro. E os próprios governos incentivam a isso. Por exemplo, um agricultor que produza demais, no caso de a produção desse tipo de produto, eles têm tipo uma cota, não é? E tiver atingido essa cota, independentemente de os produtores, os agricultores neste caso, terem produzido demais, como se atingiu a cota para não influenciar no valor, no preço de venda, eles pagam ao próprio agricultor para destruírem o excesso que têm. Cá, também Aliás, tivemos sim. todos os que fazem parte da União Europeia, não é? Exato. Acontece Sabemos um bocado. que Eu acho teve que que ser isso assim. vai-se virar contra nós um dia. Eu há pouco referia-me realmente a estas alterações climatéricas que muitas vezes também são provocadas por nós em termos de pensamento, não só em termos de ação direta, em termos de ação relativamente física. ao pensamento, já falámos aqui, exatamente. que nós já vimos que altera muita coisa e o provoca pensamento, as voltas dos mares, quando pensamos, as tempestades, tudo não isto. tanto, mas quer dizer, quando nós falamos no pensamento, sobre o pensamento, parece-nos que o pensamento não é algo palpável. O pensamento é um atributo do espírito, não é? E pensar ocorre-nos que não é algo material. Mas nós sabemos que os pensamentos, quando provocam dentro do fluido universal, digamos assim, o pensamento interage, criando muitas vezes, até segundo dizem a espiritualidade maior, formas de pensamento que são extremamente negativas e que, inclusive, é por isso que alguns desejam mal aos outros e, por vezes, se fazem sentir e sentem de tal forma que sentem isso. Ora, imagino que em zonas de guerra, não é? Onde a guerra e a agressividade faz parte do dia-a-dia, imaginemos então como não será, digamos, o ambiente atmosférico desses locais. É óbvio que isso tudo também é perturbador. Claro. Lá está. Por isso é importante relembrar, o Espiritismo traz isso para a vida humana, que nós fazemos parte do planeta, estamos ligados a este planeta, é o nosso lar e temos que pensar que tudo o que temos ao nosso dispor deve ser usado com responsabilidade, com respeito, não é? Para podermos continuar a usufruir dessas maravilhosas riquezas que temos ao nosso dispor. Claro. Relativamente, dizias há pouco do lixo, não é? Estavas a falar do lixo e do consumo. Sim. Aliás, nós temos 2 tipos de grupos, não é? Quer dizer, ou pertencemos a 2 tipos de grupos. São aqueles que destroem e são os que constroem. E nós temos autonomia para decidir, realmente e de agir em termos individuais. Por exemplo, passamos agora esta fase do Natal e ainda estamos a passar, porque com estas festas aqui no nosso país, pelo menos, vão até aos Reis, acontece que, na realidade, mantém-se um tipo de hábitos de consumo, mas cada vez faz mais lixo. Não nos deveríamos questionar realmente a que tipo de grupo é que queremos pertencer
ou pertencemos, sem dúvida. Se há aquele que destrói ou que constrói, porque na realidade é estranho, não é? Quer dizer, nós estamos a caminhar para este mundo de regeneração, mas vê-se cada vez mais que as pessoas... Olha, a questão do lixo é muito preocupante e digamos que até cada vez mais se torna num problema, porque temos que ver do ponto de vista económico o que é que acontece. Hoje em dia produzem-se materiais que são de vida curta, efêmera. Um telemóvel é para durar 6 meses, para durar 1 ano. Ou seja, as pessoas estão sempre indo mais além das suas necessidades. Uma televisão dura 1 ano ou dura 2. Portanto, estão sempre a criar-se coisas novas. É como a roupa. Nós estamos sempre dependentes da moda. Porque é que umas calças ao fim de 1 ano ou 2 temos que estar a trocá-las quando não estão bem, não é? Claro. E são boas. Portanto, este consumismo abusivo que toda a gente tem consciência. Toda a gente tem consciência. A questão é que continuamos compulsivamente a comprar. Continuamos compulsivamente a ir buscar mais e mais e a fazer cada vez mais lixo. Não é? Chegou ao Natal e vieram para a televisão preocupados, não é, com as questões ambientais, dizer que cada vez há mais lixo. Infelizmente, por muito que hajam políticas de acabar com sacos de plástico, evitar os papéis de embrulho, usar de uns anos para os outros, comprar sacos de papel. Apesar de tudo isso, dizem as estatísticas que nós fazemos cerca de 740 gramas de lixo por dia, cada indivíduo. Ora, multiplicado pelos bilhões que temos no nosso planeta, veja-se, não é? A desgraça que é de lixo por dia. É muito complicado. Multiplicamos por 365 dias, é um absurdo. Portanto, temos que realmente... qualquer dia não há realmente... Temos que pôr um travão. Forma de absorver esse lixo. Temos que pôr um travão nisto. E então, a que grupo nós pertencemos? É aqui que eu gostava muito de pegar aqui neste livrinho Espiritismo e Desenvolvimento Sustentável, porque tem algo que eu achei muito interessante, por isso recomendamos vivamente a leitura deste livro. E então, além de falar sobre de que forma é que o Espiritismo pode realmente contribuir para este desenvolvimento sustentável, traz aqui algumas ações práticas sugeridas, onde sugere que se estude melhor, não é? As obras de Allan Kardec, se promovam um estudo, se façam diálogos e depois levanta aqui umas discussões para reflexão, que eu vou ler algumas. Quais são os meus objetivos nesta encarnação? Não é? Refletir sobre isto. Qual a minha relação com a natureza? Como as leis morais podem contribuir para implementar um modelo de desenvolvimento sustentável? Como reduzir a minha contribuição à extinção das espécies? Quais são os meus preconceitos? O que é a justiça social? O que posso fazer para que as atividades do Centro Espírita sejam mais sustentáveis? Como estou atendendo os componentes do bem-estar humano e como estou desenvolvendo a minha inteligência ecológica. E depois, além destas perguntas, eu não vou ler, mas tem aqui 32 propostas de atitudes pessoais para a sustentabilidade, como, por exemplo, prefira o transporte público, medite mais. É muito interessante. Reduza a geração de resíduos, elimine o consumismo da sua vida. Portanto, são atitudes aqui, às vezes, que nos passam, não é? Apesar de sermos espíritas e de sabermos tudo muito bem do ponto de vista teórico, do que devemos fazer e que não devemos fazer, passam-nos as coisas e acabamos por entrar neste ciclo, não é, materialista e claro, às vezes é difícil fugir dele. E realmente aqui está um livrinho claro, muito interessante. E nós também temos que de alguma forma perceber que espiritismo não é só falar nas mensagens bonitas que vêm dos nossos irmãos do além, destes ensinamentos todos. Espiritismo é tudo isto, porque é tudo aquilo que faz parte da nossa vida. Tudo. E realmente terá que ser, ou será extremamente importante que cada vez mais pensemos realmente nisso. Aliás, este ano passado, eu ia dizer este ano, mas já estamos em 2020, portanto, este ano passou, inclusivamente o Encontro de Jovens, o Encontro Nacional de Jovens, refletiu precisamente essa preocupação
do ambiente, em que os jovens se reuniram com os nossos companheiros de Coimbra, portanto foi em Coimbra este ano, e realmente pensaram, agiram, mostraram, falaram sobre criar as condições necessárias para vivermos num planeta diferente e cada vez melhor. Sim, exatamente. Eles fizeram um trabalho todo de pesquisa, inquérito, para também verificar isso. De que forma que as pessoas... Aliás, pode ser essa um princípio da ação da casa espírita, do centro espírita na sociedade, porque muitas vezes a gente pensa assim, não, o espiritismo nós temos é que ser como os outros que vão de porta em porta, pregar, a palavra de Deus está em tudo, a palavra não é? Os ensinamentos de Jesus estão em tudo, o que nos trouxe o Consolador, por Allan Kardec, está em tudo o que é vida, tudo o que é palpável e não palpável, como é lógico. Agora, temos é que de alguma forma agir no sentido de procurar demonstrar por ações o que é que na realidade nós queremos em termos de alteração para... Sem dúvida, nós sabemos e olhamos ao nosso redor e sabemos que ainda há indivíduos, não é, que se comprazem com touradas, se comprazem a assistir a lutas entre seres humanos, lutas de boxe e não sei o que mais, ou seja, pessoas que se comprazem ainda a ver essas isso coisas. Isso é ridículo. Eu digo que por exemplo, no Facebook, sistematicamente o que aparece é precisamente esse incentivo de não sei quantos sites ou que enviam as mensagens com lutas, pessoas a... Pronto, exato. Há pessoas que acham piada a tudo isso e enquanto acharmos piada a agressividade, também continuamos a destruir o próximo, não é? Quando a gente se ri, mesmo vendo esse tipo de coisas, assim, aquilo é lutas, mas é brincar, aquilo atrás dos animais, enfim, ninguém quer fazer mal. Claro que quer fazer mal. Enquanto nós acharmos graça a esse tipo de coisas, ainda estamos realmente num estado muito pouco evolutivo. Então, nós, enquanto espíritas, devemos passar esta mensagem que tem tudo a ver com, especialmente com a lei da imortalidade. Isto é fundamental, não é? É dizermos aos outros que nós não morremos, morre o corpo, mas do ponto de vista espiritual nós voltamos à nossa casa continuamente e vidas sucessivas, não é? Isso é fundamental, porque aí nós vamos cuidar mais daquilo que Deus nos pôs à nossa disposição. Nós vamos dizer assim, não, eu quero continuar a ter os rios sem poluição, eu quero continuar a ter água. Então, nesta vida, nós não podemos estar 20 minutos a tomar banho. Porque temos que pensar de forma racional, não é? E dizer assim, não, na próxima eu quero ter água para 5 minutos que seja. Então, temos que cuidar nesta já de ter 5 minutos. Não podemos acusar os governantes de não fazerem isto e aquilo. Começa por nós. Sim, acima de tudo, nós até temos porque que tomar essa atitude, são não é? situações de que nós, com toda a certeza, sabemos, não somos inteligentes o suficiente para percebermos o que é correto e não é correto. Aliás, eu acho que parte muito também, aí falando nos governos e falando não só falando nas televisões, por exemplo, nas rádios, quando é que nós começamos o nosso período a nossa educação? É de pequeninos. Eu acho que é incrível como é que... Eu não sei se tu vês, eu já não vejo muito, só a passagem quando as minhas filhas, e não tanto agora, mas talvez há uns 6, 7 anos atrás, que a única coisa... E as crianças, de uma forma geral, hoje acontece isso. Veem na televisão tudo o que é, mesmo em termos de desenhos animados, o que é que provoca a destruição. Destruição do ser humano, destruição dos planetas, destruição de tudo aquilo que nos rodeia, é o que vês nos desenhos animados. Obviamente, como é que as nossas crianças crescem? A achar isso normal. Exatamente. Então, é? Claro, passa por dizer, nós. Acho que o incentivo tem que ser ao contrário. É precisamente... Sim. Eu lembro-me, sei lá, Tom Sawyer, a Heidi, programas infantis já como para esse... não falar nos jogos virtuais e tudo mais, que incitam. Que incitam. Hoje realmente é incrível. Quer dizer, destróis. Mas temos que ver também, já muito é feito, não é?
para a educação ambiental. Não podemos esquecer que as escolas têm investido muito nisso, não é? Até porque eu como sabes, pronto, fui durante muito tempo ligada à educação, exatamente. E nós tínhamos como parte das orientações curriculares para as crianças, já desde pequeninos, desde os 3 anos, começar a criar hábitos, não é? De reciclagem, hábitos de cuidar, de diminuir consumos de água, enfim, ter alguns cuidados com a natureza. Claro. Ora, isto já foi há muitos anos, já há cerca de 30 anos para cá, que isso é feito, não é? Exatamente. Pouco, mas eu a questão é fazer-se por um lado, mas desfazer-se por o outro, porque a criança chega à casa, põe os olhos na televisão, vai para a internet, porque hoje quase todos têm acesso. E depois também há muitos pais que, entretanto, ainda não entraram nessa forma de agir e de olhar para o planeta, porque não adianta nada termos essa reciclagem de lixo quando continuamos cada vez mais a fazer lixo, não é? Claro. Portanto, há muitas questões que envolvem isso. O que importa mesmo é termos consciência que alterações climáticas, que futuro, não é? Digamos que este é o tema da nossa conversa de hoje. Que futuro? O futuro é muito promissor, porque acho que o homem está a despertar, não é? Para isso. Nós estamos cada vez mais inteligentes, cada vez a compreender melhor o que nos espera, não é? Sabemos que já há muita informação. Se alguém quiser saber quanto monóxido de carbono produz por dia, se alguém quiser saber o que pode fazer para evitá-lo, se alguém quiser saber o que é o buraco de ozono e de que forma é que podemos evitar, isso está na internet, toda a gente tem acesso a isso, não é? E o que é fundamental e que nós pais, especialmente nós espíritas, devemos levar esta mensagem que faz toda a diferença para o futuro do nosso planeta é: este é o meu lar, faço parte deste ambiente, estou aqui, nasci aqui, o nosso lar é lindíssimo, maravilhoso, tem tudo para nós vivermos aqui em paz, de forma saudável. Portanto, vamos cuidar dele. E o que é cuidar dele? É realmente sermos responsáveis, respeitarmos e pensarmos que hoje posso partir, amanhã estou cá de volta. E o que é que eu quero para mim no futuro? Tudo, mares continuem belíssimos, cheios de peixe, não queremos ver plásticos a rebolar no mar, porque vamos depois pescar e depois como é, não é? Portanto, é essa realmente a mensagem que devemos passar a todos os que estão por perto, não é? Exato, eu acho que acima de tudo, e tu falaste por 2 ou 3 vezes nessa situação... Porque quando se fala em destruição e alterações climáticas, o homem ainda tem gosta, ainda se entusiasma às vezes com a caída de um meteorito, uma grande catástrofe onde todos se vão unir para se salvar, o que até é bom, porque normalmente esses grandes destruições, como já a Terra já passou por várias, não é? Que nós sabemos. De repente, de um dia para o outro, desapareceram os dinossauros que deram forma aos seres humanos, e assim ocorrerá com alguma frequência para que nova vida, a vida se renove, que é o que os espíritos nos dizem, não é? Essa renovação é necessária. Nós não sabemos se o homem do futuro vai continuar a ter o mesmo aspecto que temos atualmente. É natural que as coisas mudem, porque se tudo evolui, o ser humano, as espécies vão mudar, não é? Exatamente, mas como eu estava a dizer, em função de algumas que referiste algumas vezes, nós devemos pensar acima de tudo que hoje estamos aqui, amanhã podemos estar noutro planeta. Poderá acontecer, mas o mais provável é que possamos estar aqui. E, portanto, é aqui que nós devemos, de alguma forma, colocar as nossas preocupações, no sentido de termos a nossa casa sempre arrumada. E, realmente, a doutrina espírita ensina-nos isso, mas eu acho que é mais uma questão de lógica, não é? Portanto, nós devemos, de alguma forma, ter precisamente essa atenção. E, nesse sentido, Regina, acho que é um dos temas que deve ser realidade ao qual devemos dar mais atenção, deve-nos captar a atenção a situação do ambiente. Olha, nós, antes de mais, eu gostaria, em nome do programa, de agradecer. Já aconteceu no Natal uma mensagem que nós transmitimos em direto com os votos de Feliz Natal, que gostaria de agradecer a todos aqueles nossos amigos, que já são muitos na realidade,
que nos retribuíram a simpatia de nos desejar um Feliz Natal, de nos desejarem também agora um Feliz Ano Novo. Esperemos que seja para vocês tão bom este ano que agora começa, como nós desejamos seguramente para nós, que possam atingir todas as vossas metas e que, na realidade, acima de tudo, possam estar em paz, em família, em paz com os vossos amigos, em paz com o mundo. Regina, alguma coisa? Não, portanto, até ao próximo programa, que certamente abordará também temas atuais e este ano, como já dissemos, espera-nos coisas boas, sempre coisas boas. Sim, e depois aqui, de alguma forma, parta de nós para o resto do mundo, realmente, porque somos muitos e espalhados por este planeta lindíssimo, que parta de nós precisamente esta atitude positiva de podermos mudar as coisas, transformar. Alguma mensagem para 2020? Não, é exatamente aquela que já dei antes, não é? Que nova é a mesma, que realmente devemos cuidar, ser responsáveis por aquilo que nos trouxe e que nos proporcionaram nesta vida, que é termos este bem-estar de olhar a natureza, porque sem ela não nos conseguíamos sentir felizes, termos um sol que nos aquece, termos flores que nos dão alegria, termos um mar que nos dá serenidade, temos água que nos dá a essência da vida. Portanto, tudo isso são riquezas imensas às quais não damos o seu devido valor. E para terminar, lembrar-vos apenas que continuamos à espera das vossas sugestões para novos temas a debater aqui no Acontece no Centro Espírita. Perguntas que queiram colocar e já sabem, podem fazê-lo através do nosso e-mail que vai aparecer agora em rodapé, acontece no centro espírita@gmail.com. Visitem-nos no Facebook, onde também o poderão fazer, no Acontece no Centro Espírita, ou então através do YouTube ou da TV Espírita, onde o nosso programa está a acontecer todas as quartas-feiras, já sabe, estamos aqui à sua espera às 9h da noite. Foi um prazer estar consigo. Muito boa noite, um excelente ano de 2020. Muita paz e até à próxima quarta-feira. Boa noite.